Linha dos Três. Fãs de basquete agora sim. Em 8 dias, Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers trucidaram seus adversários nas finais de conferência e chegaram às finais da NBA. Os Cavaliers, comandados pelo astro LeBron James, podem chegar ao seu primeiro título na história. Já os Warriors podem chegar ao seu quarto título, sendo o primeiro em 40 anos. E para falarmos das expectativas, fazermos as análises e tudo mais sobre as finais da NBA, eu, Lucas Inácio e os comentaristas Nicolas Quadro e Vinícius Schmidt estamos nos estúdios da Rádio.UFSC, no campus da UFSC, né, para mais um Linha dos Três que começa agora. Lembrando que os nossos programas estão disponíveis no www.facebook.com/jornalismoesportivo-UFSC com direito à versão em vídeo. Curte lá a nossa página, acompanhe o Linha dos Três e de quebra os outros programas que temos aqui na Rádio Ponto. Bom, então vamos começar falando sobre o confronto de ontem, né, que terminaram o confronto que terminou na Conferência Oeste com o jogo 5 entre Golden State Warriors e o Houston Rockets. Foi 104-90 para o Golden State, num jogo com muitos erros e até um pouco nervoso. O cestinha da partida desta quarta foi Stephen Curry, que marcou 26 pontos, pegou 8 rebotes, deu 6 assistências e roubou 5 bolas. Klay Thompson também foi bem com 20 pontos em pouco mais de 20 minutos, já que ele teve problemas de falta, e depois no quarto ele teve uma concussão, levou uma joelhada estilo UFC do Trevor Ariza, que pegou bem na têmpora, na fonte. Isso é basquete. Isso é basquete Bruce Bowen, né? Da rua. Street basket. Mas o destaque do time do Golden State foi Harrison Barnes, que fez 24 pontos, sendo 13 deles no último período, quando o jogo estava apertando naquele momento crucial da partida. Os Warriors também contaram com a decepcionante atuação do Barba James Harden. Foram apenas 14 pontos, sendo só 2 dos arremessos de quadra, né? Sendo 2 de 11 dos arremessos de quadra. E o pior, foram 13 turnovers que ele cometeu, um recorde na história dos playoffs. Sem o Barba não tinha como o Rockets levar essa, né? Todo mundo já sabia. E acertamos o palpite da série, que foi 4-1. A gente tinha dado pitaco lá, eu e o Vinícius. Não, eu dei 4-2. Eu errei. Eu botei 4-1. Eu errei os dois. Eu botei 4-1. Eu acho que eu botei 4-1 também. Eu errei os dois. Não, o outro eu errei feio, errei rude, mas depois todos erramos feio. Depois a gente vai outro, falar né? do outro. Mas eu botei 4-1, Meu então Deus, pelo eu acho menos que eu esse eu acertei. O Golden State agora vai buscar, né, o seu quarto título da NBA, o primeiro em 40 anos. Mas vamos falar primeiro um pouquinho desse confronto de ontem. O que a gente pode destacar aí da série e mais especificamente da partida, né? Já que a partida tá um pouco quente ainda na memória. Posso começar? Vai. Acho que foi um jogo meio fraco ontem, né? Mas como jogo definitivo tem dessa característica de vez ou outra, mas foi um jogo tecnicamente bem fraco. Se pegar pelo menos, principalmente os números das principais peças das duas equipes, o Howard, claro, pegou muitos rebotes, mas o Curry, 26 pontos é uma média normal pra ele, e o Harden, 14 pontos é um número muito fraco, se você pensar como o melhor jogador da equipe, o cara que tem que liderar o time. Daí você olha o número de turnovers, um recorde da história dos playoffs da NBA com 13 turnovers. O Harden teve muito disso nessa série, na pós-temporada e na temporada regular também. Muito de lua, né? A gente sabe que ele é um cara que pode apresentar muito, 40 pontos, 45 pontos, 15 assistências, um cara que pode liderar a sua equipe a 130 pontos na partida, mas é um cara que na série, na conferência, na próxima temporada também foi muito irregular, né? Muito irregular, perdão. E aparentou partidas muito fracas em número de pontos, muito altos em número de turnovers, mas também fez 45 pontos e deu a vitória pro Houston Rockets no jogo 4 da série, salvando a eliminação. Então, sem o Harden, como você falou, ficou muito difícil pro Rockets, que, na minha opinião, até chegou muito longe. Era uma baita de uma equipe, mas chegou à final de conferência, foi longe, ganhou do Clippers. Não dá pra sair de cabeça baixa dessa temporada da NBA. A gente fala de questão de errar os números da série, mas a gente não errou na questão do que a gente opinou. No fim, caía na mão do Harden. E a gente comentou muito isso, como é que o Harden vai atuar contra a Golden State, como é que ele vai conseguir apresentar o basquetebol dele e fazer o time dele jogar. Na questão desse último jogo, pra mim ficou claríssimo. Não jogou, o Rockets apanhou. Aconteceu isso no fim. Golden State poderia ter matado um jogo muito mais tranquilamente, mas também tava naquela história, né? Golden State tá pensando na final.
começou o jogo com o Golden State pensando na final. Basicamente isso. Se eles perdessem, seria um tiro no pé. Mas eles chegaram com a cabeça na final e estão pensando o que eles podem fazer agora contra esse Cleveland, enfim, depois a gente vai comentar, que atropelou do outro lado. Eu acho que agora o Golden State tem um pouquinho de medo de Cleveland. Talvez antes a gente até não tivesse tanto medo de Cleveland, e agora vai ter. Mas Golden State aqui vence o Oeste de maneira na maneira que a gente achou que ia vencer, né? Tranquilo, sendo o time superior e indiscutivelmente sendo o time que deveria ganhar. Agora, como que Golden State vai chegar lá pra frente? Klay Thompson pode preocupar. Eu tava lendo umas matérias hoje dizendo que a concussão pode ser um pouquinho mais complicada, talvez, mas que ele deve se recuperar até as finais. Mas enfim, ainda assim, é um cara importantíssimo, tem que estar 100%. Ele pode se recuperar, mas a questão é, ele vai estar 100%? Tem o Curry, mas o Klay Thompson é um cara importantíssimo nesse time. Quanto ao jogo de ontem, acho que não tem muito mais o que falar. E acho também impressionante nesse time do Rockets como o Dwight Howard virou de um All-Star, né, há 2-3 anos atrás, para um cara de um compositor de elenco. Óbvio que ele é, né, um cara muito bom ainda, ele pega seus vários rebotes, vai bem, só que ele deixou de ser a pedra fundamental de uma deixou equipe de ser da NBA, dependente, né? Não se pode mais depender do Dwight Howard para carregar um time. Como era, por exemplo, aquele time, claro, tinha seus deixou seus de fortes. Ser um franchise, ele apenas tinha seus fortes, mas apenas, né, um All-Star. Aquele time do Magic com o Dwight Howard, que foi quando ele realmente se destacou, foi a época dele de Superman, etc e tal. Era um time que, assim, claro, tinha suas armas, mas era dependente do Dwight Howard. Ele era o cara. Hoje em dia não se pode mais depender do Dwight Howard. Esse era um jogo, por exemplo, que ele poderia ter carregado, quem sabe. Era o jogo pra ele carregar, o Harden tá mal. É o jogo pra alguém assumir a responsabilidade. O Dwight Howard não faz mais isso. O número que eu destaco tanto nessa série e nessa partida é o número de rebotes ofensivos. Se eu fosse treinador de basquete, eu ia dizer pros meus jogadores, cara, rebote ofensivo ganha muito jogo. Ganha mais jogo que lance livre, porque você pega o rebote ofensivo, você tem uma outra chance de pontuar, e o Golden State teve 19 rebotes ofensivos nessa partida, e o Houston Rockets teve apenas 10. Na outra partida, que o Rockets ganhou de 128 a 115, isso no jogo 4, o Golden State também teve mais rebotes ofensivos. O Rockets teve só 4 rebotes ofensivos e o Golden State teve uns 9, 10, se não me engano. Então o Golden State, com a participação do Draymond Green e do Bogut e de todo mundo, o Klay Thompson ali, é uma movimentação muito boa no ataque para quando um cara arremessa, os outros se posicionam muito bem lá embaixo para pegar rebote ofensivo e ter uma outra oportunidade no ataque. Então agora vamos parar de falar do Rockets aí, estão eliminados, não tem mais nada pra fazer nessa NBA, volta ano que vem, tchau. Só deixa Bora falar de Golden State. Fica um pouquinho de questionamento só pro Rockets, que acontece ano que vem, né? Que o Rockets a gente vai ver ano que vem. Só deixo esse questionamento. Fico muito curioso pra ver, porque é um time que a gente, ano que vem vai ser, eu aposto, vai ser completamente diferente desse time que a gente viu esse ano. Agora o quão diferente vai ser. Vamos ver isso aí. Mas deixa pro ano que vem, que agora ainda a gente ainda só fica a pergunta, fica a indagação. Temos uma final pela frente, porque Temos. o Golden State Warriors vai buscar o seu 4º título. A franquia levou o troféu em 1947, 56 e 75, né? 47 e 56 ainda era Philadelphia Warriors, mas a franquia é a mesma. E em 75 já como Golden State Warriors. Nas duas primeiras vezes, né, como eu já havia falado, a equipe era Philadelphia. E em 75, o curioso é que era o craque do time era o Rick Barry. E ele lançava o lance livre de baixo pra cima, do jeito que eles chamavam lavadeira. Do jeito que em 2015, o Stephen Curry tem uma porcentagem de 99,99 de lance livre. É isso que é curioso. Assim, entre os jogadores que já estão aposentados, né? Entre os jogadores que já estão aposentados, o Rick Barry tem a melhor porcentagem. Tem a terceira melhor porcentagem de lance livre, né? Contando com a aposentadoria do Allen. Quem é o primeiro? Do Ray Allen. Steve Nash, o primeiro? O primeiro é Steve Nash. Steve Mito. E aí também temos o Curry, daí contando os jogadores de atividade, o Curry tem uma porcentagem melhor do que o Rick Barry, que é uma coisa curiosa, se eu não me engano, o Curry é o segundo, e o Rick Barry daí cai pra 4º, 5º. Mas enfim. O Steve Nash tem 101%. Ele ganhava outro ponto ainda. Ele ajudava os amigos a acertar. É perto dos 91%, Bom, para vencer o Cleveland Cavaliers na final, o fator casa vai ser muito importante, porque o Golden State tem a melhor campanha, joga o possível 7º jogo em Oakland, e das 49 partidas que fez nessa temporada, o time foi superado
em casa em apenas 3 oportunidades. Nos confrontos entre Cleveland e Golden State na temporada regular, foram 2 confrontos. Um em Golden State, vitória do Golden State. Em janeiro e outro em fevereiro. Em Cleveland, vitória do Cleveland. No jogo de Golden State, o LeBron não jogou. Não jogou. No jogo de Cleveland, ele fez 40 pontos. Sem graça. Essa é a chave, talvez seja pro Cleveland, ainda não vou falar de Cleveland, mas pra parar essa equipe do Golden State, que quando tá perdendo, tá atrás do placar, os jogadores do perímetro ali, o Klay Thompson, o Stephen Curry, eles são forçados a arremessar muita bola de 3. E quando você força eles a arremessarem desequilibrados, as bolas não caem. Então toda partida que o Golden State perde, e o número de arremessos dos dois é tipo 2 de 10 de 3 pontos, 3 de 13. É bem comum. Então eles tentam muito, mas desequilibrados eles não conseguem. Então a pressão fora da linha dos 3 pontos talvez seja a chave para derrubar essa equipe. Tá, calma, estamos nos antecipando aqui. A primeira pergunta que eu tenho pra fazer a vocês: Tá, quais as armas do Golden State pra vencer essa final? Olha, eu tava lendo hoje uma estatística que a NBA disponibilizou de que quando o Golden State nessa temporada teve 15 pontos ou mais de vantagem, não perdeu. Esses 15 pontos a gente soma tranquilamente em 5 bolas de 3. Pra mim, as bolas de 3 são a arma, porque a gente viu durante essa série contra Houston. Houston, em alguns momentos, conseguia impor o seu jogo, aquele jogo frenético, maluco, e chegava na frente. Caía 2 bolas de 3 do Golden State, acabou a vantagem. E é isso que o Golden State vem fazendo. Esse jogo de perímetro é muito forte. Tá, mas muito forte. Mas assim, o Cavaliers não é o Golden State, não é o Rockets, né? Sim, não vai deixar o jogo com certeza. correr. Eu vejo o time do Cavs um pouco mais parecido com o time do Grizzlies, né? Se fosse comparar aí a questão defensiva o que eu digo do assim, time. Defensivamente, sim. Defensivamente, o Cavs é mais vejo a importância desse jogo de perímetro, mas o que eu mais vejo a importância é Golden State conseguir aplicar uma vantagem. Se o Golden State conseguir aplicar alguma vantagem dentro dos jogos, eu vejo uma tranquilidade para manter. Se começar atrás, se tomar algum baque, se tomar uns 9, 10 pontos para Cleveland, fica um pouquinho mais complicado, eu acho. Porque essa virada, justamente que eu ia falar, essa virada que aconteceu contra Houston várias vezes, não vai acontecer contra Cleveland. Então o time tem que estar na frente. Essa questão de Golden State estar na frente e ganhar muito mais é muito importante pro time. É um time que, se tá numa zona confortável, joga muito bem. Os jogadores, quando estão tranquilos, destroem o jogo. Agora, quando entra a pressão, por serem jogadores também mais novos, etc., sentem um pouco a pressão. Sentiram no jogo 4 contra Houston. Podem sentir também contra Cleveland. O Leandrinho era o único cara que tinha chegado a uma final de conferência dessa equipe inteira. Então pode fazer diferença na fase final. Mas se bem que a equipe do Golden State também vem chegando nos playoffs há muito tempo. E o que tem de ponto forte, na minha opinião, é essa aparição surpresa de alguns jogadores, como o Draymond Green, como o Harrison Barnes, que não são tão esperados que façam boas atuações como os jogadores secundários do Cleveland, que a gente já espera uma boa atuação do J.R. Smith, por exemplo, já espera uma boa atuação do Kyrie Irving. O J.R. Smith cairia muito bem nesse time do Houston, né? Ele é um jogador assim que, tipo, quando tá dando tudo certo, ele vai bem. Golden State. Não, o J.R. Smith cairia, porque ele é estilo de jogador do Houston, assim, é peladeiro. Então, aí o Harrison Barnes, ninguém espera muito do cara, mas ele tem um jogo de 10 arremessos certeiros de 20 de quadra, o cara faz 24 pontos. Aí na partida número 4 ou 3, se não me engano, o Shaun Livingston aparece com 20 pontos. Então tem jogadores surpresas que a gente não espera, mas que podem suprir a má atuação de jogadores principais como Klay Thompson e Stephen Curry. Vai ser uma briga muito boa de bancos, isso eu tenho certeza. Vai ser muito legal ver quando os bancos entrarem, porque são 2 bancos que estão jogando muito, jogaram muito nessas finais. Sim, muito bem. Vai ser muito importante. Assim. Sim, muito bem. Além do que os titulares, a gente sabe que todo mundo joga muito ali, é claro. Agora, a gente sabe as figurinhas carimbadas. Realmente, um ponto muito importante que os bancos vão ser chave. Quando a gente fala de Cleveland, vai comentar também. Eu acho que o homem-chave dessa série, os 2 homens-chave dessa série são o Draymond Green e o Klay Thompson, né? Porque, tipo, imaginando aí que o Klay Thompson nessa série contra Houston teve que marcar o tempo todo o James Harden, ele se cansou muito e rendeu menos no ataque. Né? Ontem, quando o James Harden foi mal, ele jogou só 20 minutos e foi bem no ataque. Então, acho que o Klay Thompson vai ter um matchup aparentemente com o Iman Shumpert e o Draymond Green com o LeBron. E daí com o J.R. Smith, então, né, acho que o Klay Thompson ofensivamente pode fazer valer. Na verdade o Shumpert é um bom defensor. Só que muitas vezes no matchup ele pode acabar trocando pra marcar o Curry. E daí sobraria o Kyrie Irving
pro Thompson, então acho que aí tem uma pouco de vantagem. Exatamente. Do perímetro, o corta-luz do Golden State também é muito bom. O Bogut sai pra fazer o corta-luz e isso aconteceu contra o Rockets várias vezes. O Stephen Curry ficava com o Dwight Howard. É impossível, você tem que dobrar a marcação. Põe o Dwight Howard, põe o cara que tava no Stephen Curry, deixa o cara receber sozinho aquela bola e tentar fazer uma rotação rápida na defesa. Não tem como você deixar no mano a mano Stephen Curry com o Mozgov, por exemplo. Só que o Mozgov joga pouco, né? Então, vamos já... Fica um pouco já, só pra dar um último destaque, o Nicolas falou, fica um pouco de questão também pro garrafão. Acho que o garrafão vai ser importante de perceber que são 2 garrafões que acabam não participando tanto do jogo como comum. Mas, por exemplo, a gente tem aqui, como o Nicolas falou, os rebotes ofensivos foram 9 rebotes ofensivos nesse último jogo 5, entre Green e Bogut. São rebotes que são importantíssimos, porque é o tipo de jogada que vai abrir um arremesso de perímetro, Sim, que é o ponto forte de Golden State. Então, já estamos entrando na próxima pergunta. Como parar Golden State? Já que antes era Chaves do Golden State, agora como parar Golden State? Essa questão do rebote, que aí na questão pra Cleveland fica defensiva, é importantíssimo. Não dá pra dar rebote ofensivo pro Golden State. Não dá porque aí vai cair uma bola de 3. Basicamente é isso que vai acontecer. Que a bola saiu pra cesta, vai todo mundo abrir. E quem pegar o rebote e jogar pra fora, qualquer um que estiver fora vai chutar. Exatamente. Outra coisa, o Golden State é uma equipe que quando não joga bem, comete muitos turnovers. A batalha dos turnovers vai ser muito decisiva, porque o LeBron é um cara que também comete muitos turnovers, porque ele, obviamente, pega muito na bola. Pega muito. Mas o Stephen Curry, quando não tá jogando bem, o Klay Thompson, quando não tá jogando bem, erram muitos passes, perdem muito a bola. Então, quando você anota um ponto logo depois de um turnover da equipe adversária, a torcida já dá uma... Quando você tá jogando em casa, a torcida já dá uma inflada. Quando você tá jogando fora de casa, a torcida murcha. Então, pontos após turnovers é outra chave pra mim. Eu vejo muito a questão da vantagem no placar como essencial para ambos os times. Sabe? Uma maneira de parar o Golden State é isso. Tente ficar à frente do placar no começo do jogo. Tenta fazer o Golden State correr atrás da máquina. Porque se eles estiverem na frente, aí começa a cair tudo, aí baixa o santo nos caras, é complicado. Mas quando eles estão atrás, realmente, eles tendem a cair o jogo, tendem a cair um pouco tecnicamente, isso pode afetar, porque é um time que acaba dependendo muito desse valor técnico do basquetebol, acaba dependendo muito dessa técnica de arremesso, precisão, é um time que arremessa muito a bola, então se tiver com um moral um pouco baixo, isso pode fazer uma influência direta no jogo. Já com moral alto, a bola começa a cair, aí, meu filho, aí segura o Stephen Curry. Kyrie Irving vai ter que fazer também, vai ter que ir bem no ataque também, né, pra dar uma cansada no uma Curry, peça importantíssima. Quando a gente fala de Cleveland, a participação dele no jogo 4 foi, eu achei, chave agora pra essas disputas finais. Pois é bom até o Irving meio que... Já entrar em ritmo, já entrar... Porque foi bom ele jogar justamente porque se ele ofensivamente render bem, ele vai tirar o Curry do jogo em alguns momentos. E vai tirar o peso do LeBron, né? Porque isso se deixar o LeBron sem peso, querido... Pois é. Então vamos aproveitar agora e vamos passar pro outro lado, vamos falar do Cleveland Cavaliers, que chega à sua segunda final de NBA da história depois de 8 anos, quando foi varrido em 2007 pelo San Antonio Spurs. A gente errou feio no palpite, né? Já tínhamos falado, principalmente eu, que apontei 4-2 pro Hawks. 4-0 pro Cleveland Cavaliers. O Hawks sapático, né, cara? Tu botou o quê, Vini? Eu botei 4-3. Vocês dois botaram 4-3. Eu botei 4-3 pro Cleveland. Eu botei 4-3 pro Cleveland. Sim, eu botei 4-3 pro Cleveland não, também. Sim, eu botei 4-2 pro Hawks. Hawks sapático, né, cara? Infelizmente... não conseguiu, né? Não conseguiu. O Jeff Teague tentou, Jeff Teague tentou, mas não conseguiu, né? Aí depois, aquele jogo que poderia ter ganhado, o Horford vai expulso... Foi um jogo também era uma muito equipe que já nos playoffs caiu um pouco de rendimento do que apresentou na temporada regular. Já contra o Wizards teve muita dificuldade, e contra o Cleveland... teve mais dificuldade ainda. Eu achei que eles iam fazer uma resistência maior e que o jogo poderia encaixar ali. O que nós questionamos... Errei feio, errei rude. O que nós questionamos sobre Cleveland nessa série contra o Hawks era se os jogadores que deveriam aparecer iriam aparecer. Tava sem Kyrie Irving, o Kevin Love, é claro, tá fora, quem que ia aparecer? E o banco apareceu. É o que a gente comentou do Golden State. Nossa, importantíssimo o banco de Cleveland aqui nessa série contra o Hawks. Os caras... entravam, faziam seus pontinhos, até não aparecia, se você olhar no CS não aparece tanto, mas é uma bola de 3 de cada um que entrou do banco, são 15 pontos no teu time que de repente apareceu. E é isso que aconteceu, o banco começou a jogar, o LeBron, claro, botou a bola embaixo do braço, eu vou ser o cara, e foi o cara, mas o Cleveland subiu muito de nível do que eu imaginei que eles iam jogar contra o Hawks. E que a gente imaginou, que a gente discutiu também no último programa. Cleveland assustou, na verdade, eu vou te dizer isso, assustou
principalmente do outro lado. Eu imagino que o pessoal do Golden State deve pensar, caramba, nós vamos enfrentar esse time, com o Kyrie Irving voltando, sabe? É um time que botou muito medo agora, depois de ter varrido o Hawks desse jeito. Nessa temporada, o time teve o retorno do LeBron James à franquia, né? A chegada do Kevin Love, outros bons jogadores, e se juntaram com o Kyrie Irving, que era a grande estrela do Cleveland já no ano passado. Demorou pro time se ajustar, sofreram com algumas contusões, como do Varejão. O do próprio LeBron ficou um mês fora. O próprio LeBron ficou um tempo fora, tudo mais. Na temporada regular foi bem inconstante do time. Mas na reta final já Mas na reta melhor, final né? eles engataram mesmo a quinta marcha, foram embora. E antes dos playoffs começarem, a gente apontava muito como os 3, 4 times do Oeste favoritos em cima de qualquer um do Leste. Depois desse playoff, dá pra afirmar isso ainda, ou o Cleveland, elevou seu patamar de igual para igual, o Golden State favorito? Pra mim igualou completamente essa série, assim. Eu vi pelo menos o Cleveland jogando muito, muito tranquilo, me pareceu, assim, sabe? Dominante, Hawks não sabia o que fazer, claro. Falamos das limitações do Hawks aqui, vamos ter que mencionar de novo. O time se apresentou muito limitado para enfrentar Cleveland, mas assusta um pouco, assim, o que o time de Cleveland fez, entendeu? Porque, o LeBron botou a bola embaixo do braço e jogou, mas mas não foi só o LeBron. Exato, a equipe parece estar jogando melhor depois que o Kevin Love se machucou. Depois que o Kevin Love saiu contra o Boston, foi 4-0 aquela série, eles ganharam do Bulls, foi uma série bem complicada, mas agora passaram o caminhão por cima do Hawks. Isso sem o Kevin Love, com a participação muito boa do Tristan Thompson, o Double T tá jogando muito bem. E não querendo ser aquele chato que diz sempre, eu avisei, mas já sendo aquele chato, eu lembro que quando acabou a temporada regular, a gente fez o programa até naquele outro cafofo lá, eu apontava as equipes do Oeste mais fortes, a quase todas as equipes do Leste, com exceção Atlanta Hawks e Cleveland Cavaliers, que chegaram na final de conferência. O Cleveland até com mais potencial do que tinha mostrado mesmo, né? Porque a equipe tinha muito potencial e realmente cresceu muito durante os playoffs. Eu acho que esse crescimento de rendimento nos playoffs pode fazer força para a equipe, e se a torcida aparecer bastante também, pode fazer uma baita diferença, né? Quais as armas? Esses jogos Quais as armas do Cleveland? O retorno do Kyrie Irving, como a gente mencionou, agora eu vou mencionar mesmo, é importantíssimo de jogar o quarto jogo. Eu vou falar uma arma que o Vini não vai falar, vai. É importantíssimo o retorno dele no quarto jogo, porque colocou ele pra jogar, ele fez sua parte ali, tranquilo, de boa, mas entrou em quadra. Isso é importantíssimo. Agora ele treina, fica tranquilo fisicamente e já entra no primeiro jogo da final, teoricamente 100%. E vai fazer muita diferença. Ele é um cara que ele é muito importante pra esse time. 16 pontos. 20 minutos. Como eu falei, 22 minutos e 16 pontos. Ele é muito importante pra tirar o peso do LeBron James, que sentiu um pouco de vez em quando contra o Hawks, de ter que assumir o penúltimo confronto, se eu não me engano. O terceiro jogo ele caiu exausto. Sim, depois daquele fim da partida. Ele errou 10 arremessos seguidos, porque o time tava mal e a bola era nele, ele ia sozinho, contra 2, contra 3, contra 4, contra 5. A do LeBron? O LeBron. Mesmo assim, conseguiu 37 pontos, 18 rebotes e 3 assistências. O número foi absurdo, né? O fim do jogo foi um jogo morto pro Hawks, mas enfim, a questão a gente já viu isso acontecer com Miami, onde o LeBron James tem que jogar sozinho e não consegue. Então o Kyrie Irving é importantíssimo agora. Justamente porque ele é o cara que arma as jogadas, é o cara que puxa, ou seja, libera o LeBron da primeira responsabilidade dele. E ele também é um cara que ofensivamente é importante, também faz seus pontos, também tem o seu valor. É como tu mencionou, se ele jogar bem ofensivamente, ele é mais uma preocupação para a defesa, e ele também é mais um cara que vai incomodar, não só... Claro, quando o jogador tá bem ofensivamente, a participação defensiva dele acaba melhorando também. E ele defensivamente também vai ser chave desse jogo. Então, a volta dele, eu acho que, pra mim, ponto-chave. Ele ter jogado esse quarto jogo. Meu destaque, o Vini fala do armador titular. Meu destaque vai pra Matthew Dellavedova. O australiano tá jogando muita bola. Ele tá on fire. Quando ele entra quebrou um cara. Ele quebrou um cara. Expulsou outro. Ou seja, são 2 séries consecutivas que ele aparece como peça-chave sem ser titular. E agora jogando como titular no lugar do Kyrie Irving contra o Atlanta Hawks. E ele é um bom marcador também. É um cara que entra no lugar do Kyrie Irving quando estiver cansado e pode entrar com 2, 3 infiltrações. Então, essas peças, a gente já falou do banco, mas essas peças que a gente não espera tanto do Golden State quanto do Cleveland, podem fazer a diferença. O amigo do LeBron, por que não? Pode entrar, chutar 2 bolas ali e calar a torcida do Golden State, calar o time do Golden State, né? Volto a destacar um pouco o confronto do garrafão também.
Tristan Thompson e Mozgov contra Green e Bogut pode ser... Assim, é um confronto... O Thompson tá um pouco à frente. Então, só fazendo aí na parte tática ali, o Mozgov e o Bogut, eles não têm muitos minutos de quadra, porque os dois times, nos pontos agudos dos seus jogos, eles preferem jogar sem um pivô pesado. Então o Bogut acaba indo pro banco e o Mozgov também vai pro banco. Então eles jogam geralmente com o Draymond Green sendo o homem forte do garrafão, no caso do Golden State, e o Tristan Thompson sendo o homem forte do garrafão, no caso do Cleveland Cavaliers, nos seus momentos mais agudos, né? Porque são pessoas que podem pontuar melhor, então deixam o time mais aberto, assim. Então bom a gente ver essas questões táticas, né? A gente pega aqui no jogo 4 de Cleveland e Hawks, de Cavaliers e Hawks, o Tristan Thompson pegou 5 rebotes ofensivos. Então é um cara reboteiro. Mas, por exemplo, o Mozgov fez 12 pontos. Não, 14 pontos, perdão. Então, ele tá presente. Jogou 35 minutos, fez 14 pontos, que as fez o dele. câmeras não focam tanto nele por causa do defensivamente, atletas, né, ele é muito importante para essas questões de infiltração. O Mozgov jogou... O jogo 3 foi o jogo que eu mais assisti, mais de perto. O Mozgov é muito importante nessa questão de infiltração. Em vários momentos ele estava ali presente justamente como um corpo para parar o cara. Um cara para dar o combate. E isso pode ser muito... Porque, querendo ou não, o jogo de perímetro é importante, mas essas infiltrações do Stephen Curry são muito fortes. Se tiver um cara para poder parar ele ali, pode ser o Mozgov, quem sabe. Eu acho que esse duelo de garrafão vai ser muito interessante justamente por serem dois garrafões muito coadjuvantes. E quem sabe pode ser o ponto-chave do jogo também. Não acredito que o jogo vai se definir ali, mas vai ser legal ver esse confronto. Assim. E a chave pra parar o Cleveland? Pra parar o Cleveland... vamos ver. Eu Cara, não sei também. Tem como parar o LeBron? Eu gostaria de ver o Iguodala jogar mais. Sim. Eu gostaria de ver o Iguodala jogar mais. Eu acho que é um cara que pode tentar marcar o LeBron. Tem que comparar o LeBron, é só a gente ver o que não é comparar o LeBron, é você forçar o LeBron a jogar sozinho. É a mesma coisa que o San Antonio fez nos anos passados, no ano passado principalmente, quando enfrentou o Miami na final. É você deixar o resto do time apagadíssimo, o LeBron tem que jogar sozinho, ele vai fazer lá os 26 pontos dele, mas vai jogar com 10 turnovers, 8 turnovers, Então sabe? é anular os outros jogadores. Anular os outros jogadores, você para o LeBron. Porque impedir que o LeBron faça 20 pontos é impossível. Mas você pode... Ele erra 10 arremessos no primeiro quarto, faz 30. 30 no terceiro. Pois é, mas assim, nesse caso, eu vejo os coadjuvantes dos Cavs mais com fortes. um melhor arremesso, não necessariamente mais fortes, porque o Wade é um baita jogador, o Bosh é um baita jogador, são All-Stars, né? Do que em comparação do Cavs com o do Miami. Então, tipo, o J.R. Smith tem mão boa, o Shumpert tem tiro de fora, o Irving arremessa muito melhor do que Mauro Chalmers, né? O MVP do All-Star, poxa. Então, tipo, é isso que eu digo. Mesmo quando o LeBron não entraria em jogo, arremessos de fora podem desafogar o jogo do LeBron. Então, eu acho que o Cleveland... Eu tenho estatística muito interessante aqui. Fica um pouco mais difícil de tirar esses jogadores do que tirar os outros do Miami do jogo, né? Eu tenho estatística muito interessante aqui, que é as bolas de 3 convertidas nessas finais de conferência dos dois times. Tá abrindo aqui. Golden State fez 58 bolas e Cleveland fez 49, só que Cleveland tinha um jogamento. Tá aí, ó. Então, 58 de Golden State, 49 de Cleveland. Muita bola de 3. Dos dois lados. Então, como eu falei o destaque das bolas de 3 de Golden State, eu falo aqui também de Cleveland. Exato. Mas cai muito mais do banco de Cleveland do que necessariamente dos titulares. E isso eu acho que pode ser importante, porque o banco, a gente destacou o confronto dos bancos, e aqui pode ser justamente isso. Os coadjuvantes começarem a acertar a bola e o LeBron não tem que necessariamente fazer 50 pontos para ganhar o jogo. Ele fazendo 30 tá bom. Então, realmente, pode ser como anular esses coadjuvantes. Eu acho que é possível anular o LeBron. Acho possível, mas é difícil. Eu gostaria de ver... O Green provavelmente é o cara que vai marcar ele nos 5 primeiros. Ou até o Klay Thompson, porque o LeBron arma também, né? Então... mas o Klay Thompson no corpo, o LeBron vai levar ele, vai engolir ele. Então, sobre essa questão do matchup defensivo na parte de Golden State, eu acho que vai ser bastante importante porque eles têm 3 caras aí do porte do LeBron James pra marcar ele. Que são o Draymond Green, quando o LeBron cai pra posição 4, né? O Harrison Barnes, que é o cara que sai jogando na posição 3, e o Iguodala vindo do banco. Então, o Iguodala que quando surgiu, eu chamava ele de mini LeBron. Sim, né? Eu ia comentar isso agora. É o mini LeBron. Muita gente chamava ele. Então, acho que o fato de tu ter 3 pessoas pra poderem fazer faltas e mesmo ir pro corpo a corpo junto com o LeBron e se revezarem no cansaço de marcar o LeBron, pode ser uma boa, né? Então, pode ser uma boa arma
realmente pro time do Golden State. Cansar o LeBron é uma boa arma. Eu acho uma boa arma. Pra ganhar a NBA, você tem que ter um time balanceado em todos os quesitos. Tem que ter uma boa infiltração, um arremesso de fora, tem que ter rebote, tem que ter banco. E você desequilibrar isso da equipe adversária é um ponto muito positivo. Se você tira o banco do Cleveland, o banco do Cleveland não tem como tirar, mas se você tira o arremesso de fora do Golden State... Todo mundo sentar no chão. Só se excluir todos os jogadores. Mas se você tira o arremesso de fora do Golden State Warriors, você sobrecarrega o pessoal lá do garrafão. Você tira a infiltração do Kyrie Irving, do LeBron James, você sobrecarrega os outros. Então, tem que ter um time balanceado em todos os quesitos. Se você desequilibrar 1 ou 2 pontos, fica mais fácil pra ganhar. Mas eu acredito que no fim vai ter que separar o LeBron. Porque acredito essa série indo a 7 jogos. E o próprio Lucas já falou. Tá na hora dos palpites. No último programa, o Lucas já falou. Se chegar no 7º jogo e botar na mão do LeBron, esquece, meu cara. Então ele vai ter que ser parado. São 6 jogos aí pra Golden State arranjar uma maneira de marcar o LeBron, de parar ele. Eu acredito que é possível sim. O Iguodala é muito bom defensivamente. O Green é um cara que consegue aguentar no corpo a corpo com o LeBron. Numa variação de marcação, dependendo do ataque de Cleveland, eu acho que é possível tentar parar ele. Não parar ele de fazer 20 e poucos pontos, mas parar ele de fazer 50. Sabe o que complica? Os 2 primeiros jogos são que em Golden... São em... Que complica. Ele jogou a pergunta, não é? Sabe o que complica? Eu queria saber onde é que eles são. O que complica é que os 2 primeiros jogos são em Oakland. E é improvável eu pelo menos não consigo visualizar o Golden State ganhando as duas. O Golden State ganhando as no caso, o Cleveland não roubando um jogo em Golden State. E daí o negócio isso pode... pega. Aí pra dar um palpite a gente vai ter que pensar nisso. Torcida é uma coisa que vai ser muito importante. A gente já falou das finais de conferência. O palpite eu vou deixar um pouquinho mais, porque tem mais um pouquinho de texto aqui no roteiro que eu fiz, chato pra hoje. Vai, solta. Tá, então, o outro destaque dessa final é o duelo de técnicos, o Steve Kerr pelo Golden State Warriors e o David Blatt pelos Cavs. O Blatt é um americano de origem israelense, não é novato exatamente como técnico da NBA, porque ele fez toda a carreira dele na Europa, foi campeão da Euroliga do ano passado com o Maccabi Haifa, dirigiu o time da Rússia já em 2012, mas é calouro. É calouro na NBA. E o detalhe é que essa é a segunda vez que técnicos novatos chegam à final da NBA. Não, aquela não vale, porque a primeira foi a primeira edição da NBA, que todo mundo era calouro. Então, tecnicamente, exatamente, foi na temporada 46-47, que foi a primeira temporada da Liga. Então, todo mundo ia ser calouro. Todo mundo era calouro. É que nem o fato do Magic Johnson, que em 1980 ele foi o MVP das finais sendo calouro. E tinha sido a segunda vez que os MVP das finais eram calouro. O primeiro foi na primeira edição da NBA, ou seja, a mesma coisa. Enfim, e outra coisa que eu tenho aqui pra destacar é que teremos mais uma vez um brasileiro campeão da NBA. De um lado o Leandrinho e do outro o Anderson Varejão. Apesar do Varejão... A não ser que o Varejão sei lá, dê um soco e seja expulso do time antes que o Cleveland ganhe. Deu um soco no dono? Bater no LeBron, só se ele der um chute no saco do LeBron. Acho que nem no dono ele é expulso, mas no LeBron. Falando sobre os dois técnicos, baita de um trabalho dos dois lados. A melhora do Cleveland na temporada é absurda e a regularidade do Golden State nem se fala. Melhor regularidade equipe. Ofensiva, defensiva. Melhor equipe. Então, estamos escasso de tempo aqui. Então, só pra falar dos brasileiros aí, o Varejão, né, que foi lesionado, não jogou mais a metade da temporada, mas ele faz parte do time desde 2004 e, tirando o LeBron, ele é o único jogador que tá nesse time remanescente de 2007. E o Leandrinho tá na sua primeira temporada pelos Warriors, mas chegou 3 vezes já em finais de conferência e foi eleito o 6º homem da NBA em 2007, né? As 3 finais que ele chegou de conferência foi com o Phoenix Suns. Então agora vai a minha pergunta capciosa. Qual dos brasileiros vai ser campeão? Leandrinho. Quanto? Quanto que vai ser a série? 4-3. Não vejo essa série indo pra além de... outra coisa senão 7 jogos. Nicolas. Varejão 4-3. Varejão 4-3. Eu boto Leandrinho 4-2. Eu boto Leandrinho 4-2. Acho que vai ser uma série parecida. Vai botar Hawks 4-1. Eu acho que vai ser uma série parecida com Golden State e Memphis Grizzlies. Acho que temos aí uma coisa importante. Você não quer ver 7 jogos, é isso? Você não quer ver NBA. Eu quero muito ver 7 jogos. Dá pra dizer antes de encerrar os nossos vídeos no Facebook, né, Lucão? Isso, é verdade. A gente foi fazendo aí vídeos diários ao longo dessa última semana aí das conferências. Mas no caso da NBA, né, a gente vai... No caso das finais, a gente tenta sempre fazer um programa por jogo.
Então, o primeiro jogo não vai ter programa, porque vai cair no feriado. E aí a gente pode fazer vídeo. Aí a gente vai fazer um videozinho na internet lá, então fiquem ligados, assinem lá o facebook.com/curtam, né, a página facebook.com/jornalismo esportivo UFSC, e daí fiquem ligados porque ao longo da semana, se tiver alguma novidade, a gente vai também lançar mais vídeo, alguma coisa do tipo, porque agora, até o primeiro jogo das finais são 7 jogos, então uma semana sem NBA. Complicado. Enfim, pra quem tá vendo, a gente tá gravando esse programa na quinta. E então, é isso Dia aí. 28. Muito obrigado ao Nicolas Quadro, ao Vinícius Schmidt. A gente vai voltar então no dia 8 de junho, segunda-feira, aqui nos estúdios. Pra gravar. No Facebook a gente tá sempre. Pra falar sobre o jogo 2, né? Pra falar sobre o jogo 2. Sobre o jogo 1 a gente vai arranjar algum jeito de fazer algum vídeo, cada um faz um vídeo, ou a gente faz um vídeo tudo junto. Faz um é um hangout, jogo a né? cada quantos dias? Sempre no quinta, domingo e terça. Tá, Sempre, e começando pela quinta-feira que vem, beleza. dia 4. Feriado, Então- então todo mundo pode assistir. Então nós vamos falar do jogo 3. Nós vamos falar do jogo 2. O primeiro jogo é na quinta-feira, o segundo jogo no domingo. Aí a gente já faz o programa. Aí- Você vai fazer o programa na terça. Na segunda. Na segunda, não na Segunda. quinta. Segunda-feira tá, a gente vai fazer o jogo vamos fazer todo 2. dia. Aí na quarta-feira a gente Faz faz do o programa- jogo 3. Vamos E fazer. na sexta-feira a gente faz do jogo 4 e assim por diante. E assim sucessivamente. E assim sucessivamente. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima. Tchau, tchau. Linha dos Três. O Linha dos Três desta quinta-feira foi um programa realizado pelo Núcleo de Jornalismo Esportivo da UFSC. Os outros programas não são realizados pelo Núcleo. Mentira. Todos os programas do Núcleo de Jornalismo Esportivo são realizados pelo Núcleo. Apresentação de Lucas Inácio, comentários de Nicolas Quadro e Vinícius Schmidt e a técnica de Alcides Alves. Redes sociais, Gabi Detone.